Ontem nós vimos o fundo do poço em que o São Paulo chegou. Ontem um rival nosso conseguiu, de forma vexatória para nós, nos expor ao ridículo. Ontem o Palmeiras conseguiu mostrar para esse bando de pipoqueiros do São Paulo como se joga uma partida decisiva. Ontem a diretoria do Palmeiras conseguiu mostrar o quão ridícula, amadora é a diretoria do São Paulo. A Leila Pereira, que é a presidente do Palmeiras, conseguiu mostrar para este bunda mole do Júlio Casares, que por sinal ela tem mais culhão do que muitos presidentes por aí, nem se diga do São Paulo, né? Ela conseguiu mostrar como que um clube é gerido. Ontem o Palmeiras expôs todos nós. Queira você ou não, rapaziada, queira você ou não. Ontem eu achava, com toda sinceridade, que o Palmeiras não conseguiria virar um resultado de 3-0. Mas eu estava enganado, rapaziada. Por quê? Porque os caras têm motivação. Os caras recebem salário em dia. Tem uma presidente que está gerindo o clube da melhor maneira possível. E no São Paulo só tem amadores. Gente desqualificada para trabalhar no São Paulo. O presidente do São Paulo é inapto, fraco, omisso. Sabe? É lamentável ver o que esses caras fizeram com o São Paulo ao longo desses 15, 20 anos. É lamentável ver o que esse grupo político, a qual o Júlio Casares faz parte, de muitos anos, fizeram com o São Paulo Futebol Clube em todos esses anos. Olha os elencos que esse cara montou ao longo desse período que ele tá no comando do São Paulo. Olha a vergonha que ele faz a gente passar. Acabou, rapaziada, aquele papo, tricampeão da Libertadores. Acabou, rapaziada. Será um brasileiro. Será o Flamengo ou será o Palmeiras? Quando um rival mostra para nós, expõe a nós como que se joga um jogo decisivo, a vergonha fica, rapaziada. A vergonha fica. Ontem eu me senti envergonhado. Ontem, rapaziada, com raiva fiquei com raiva, porque eu não queria que o Palmeiras passasse. Eu não vou ser hipócrita de chegar aqui e dizer que eu queria que o Palmeiras passasse. Obviamente que não. Isso é do jogo, rapaziada. Mas o Palmeiras hoje está anos-luz de distância do São Paulo. O Flamengo está anos-luz de distância do São Paulo. São Paulo que outrora era um time invejado. O São Paulo fez muito torcedor rival ficar com raiva. É do jogo, rapaziada. E hoje as coisas se inverteram. O São Paulo hoje tem um time de amador. Um time envelhecido. Jogadores que não conseguem mais jogar uma partida inteira. Olha só o elenco que o Júlio Casares montou. Os nossos atacantes todos machucados e não voltam, rapaziada. Jogadores medalhões que ganham 2, 3, 4 milhões aí. Para não fazer absolutamente nada. Não consegue decidir uma partida. Aí vem o rival e mostra para nós que a nossa realidade é essa hoje. Vamos voltar alguns anos no tempo, quando o São Paulo estava sendo campeão de tudo aí, todo ano disputava títulos praticamente. O Palmeiras jogava a Série B, rapaziada. Hoje, o Palmeiras disputa todos os títulos possíveis. Ou pelo menos os principais. E nós amargamos uma eliminação vexatória, ridícula e vergonhosa para o Atlético Paranaense na Copa do Brasil.
Nós passamos vergonha mediante essa mesma LDU que o Palmeiras ensinou ontem, mostrou para esse bando de pipoqueiros, esse bando de incompetentes do São Paulo como que faz. Nós passamos vergonha mediante a LDU. Perdemos de 2-0 na altitude e perdemos de 1-0 dentro de casa. Não conseguimos fazer um gol sequer nesse time ruim da LDU. Ah, mas o Palmeiras venceu porque o time era fraco. Não tem essa, rapaziada. Os caras perderam de 3-0 lá fora. E voltaram motivadíssimos para vencer essa partida de ontem. O Abel Ferreira, não gosto dele, cara. Não gosto dele. E muitos outros torcedores de outros clubes também não gostam dele, mas o palmeirense ama o cara, rapaziada. Tem uns aí que, porra, não pode perder um, empatar uma partida que perde a cabeça do torcedor. Mas tudo bem, é o torcedor do Palmeiras. Por quê? Porque o cara motiva, o cara dá motivo pra torcida ter esperança numa virada que, como foi ontem, histórica, que vai ficar na história da Libertadores. E nós temos que abaixar a cabeça. O maior prejuízo, a torcida que teve o maior prejuízo com tudo isso, com essa final entre Flamengo e Palmeiras, foi o São Paulo. Mas por quê? Você diz, mas por quê? Porque ainda a gente tinha como falar, nós somos os únicos tricampeão da Libertadores. Não poderemos falar mais, rapaziada. Seja Flamengo ou seja Palmeiras. Se for o Palmeiras será pior ainda, né? Mas os caras estão fazendo de tudo para isso. Porque os caras têm mentalidade de vencedor. Os caras jogam. Não é que nem esse bando de pipoqueiro, esse elenco mediano pra ruim do São Paulo, não. Esses caras são ruins. E a coisa vai piorar, rapaziada. A coisa vai piorar. A movimentação política no São Paulo já começou e não foi de hoje. Já tem um tempo que já começou. E esse mesmo grupo político que comanda o São Paulo Futebol Clube hoje será o clube que vai comandar o São Paulo por muitos anos. Infelizmente, a oposição no São Paulo é fraquíssima. Eles não têm poder de mobilização. Surgiu várias notícias ao longo desses dias. Cara, com toda sinceridade, eu não estava nem com vontade de postar nada. Vendo a desgraça que se tornou o São Paulo Futebol Clube. Surgiu aí notícias que o tal do Outen Ares pode ser presidente. Ele vai se aliar junto ao Casares e vai formar uma chapa. O tal do Carlos Magno pode virar diretor de futebol desse Outen Ares se ele vencer. A coisa vai piorar, rapaziada, e vai piorar muito. Infelizmente, o torcedor são paulino, não há, alguns, né, não todos, a maioria, eu acredito que ainda a maioria é contra o que está acontecendo dentro do clube hoje. Mas tem uma parcela de torcedor do São Paulo que não abre os olhos para o que está acontecendo. Olha os nossos rivais. Olha o Palmeiras empilhando títulos, ganhando títulos praticamente toda a temporada. Se não ganha, pelo menos faz um campeonato regular. Sabe? E nós não. Nos últimos anos nós disputamos zonas de rebaixamento. É o que está faltando para terminar de manchar a história do São Paulo Futebol Clube. É um descenso para a Série B. É só o que está faltando para terminar a destruição. Para esses caras que estão comandando o São Paulo, para os objetivos deles serem alcançados. Um descenso para a Série B. Inverteu, rapaziada, o que era o Palmeiras antes, que jogava a Série B enquanto ganhávamos títulos. Hoje é o contrário, é o Palmeiras que ganha tudo e nós estamos aí lutando para não cair para a Série B. E o São Paulo vai fazendo escolinha. O São Paulo vai a passos largos para que isso aconteça. Para o fim do São Paulo Futebol Clube. Por quê? Porque nós temos gente amadora comandando o clube São Paulo Futebol Clube. Cara, o que eu tô com vontade de falar nesse vídeo aqui, eu não posso falar, rapaziada. Se eu falar, eu vou até preso. Com toda a sinceridade do meu coração. De ontem pra hoje, eu tava numa fúria. E hoje de manhã eu parei pra refletir. Ainda tava muito
desgostoso. Estou muito desgostoso com esse time. Com esse comando que o São Paulo tem. Mas eu parei pra pensar. Não, vamos parar pra pensar um pouco. Vale a pena, rapaziada? Vale a pena? Tô perdendo saúde, rapaziada. Com toda sinceridade. Sério mesmo. Sem zoeira. Tô perdendo saúde por causa disso aí. Meu pai já me chamou a atenção. Minha mãe já me chamou a atenção por causa disso. Eu não queria ser assim, rapaziada. Eu não queria ser assim. Eu queria ser um torcedor comum. Ah, perdeu? De boa, nem ligo. Esses caras estão ficando milionários lá, estão enchendo o rabo de dinheiro e eu tô aqui me lascando. Então nem ligo pra isso. Eu queria ser assim, mas não sou, rapaziada. Não sou porque futebol é sentimento, porra. Futebol é sentimento. E esses caras não têm um pingo de vergonha na cara de fazer o torcedor São Paulo passar por isso. São Paulo se apequenou. Não a instituição é gigantesca e maravilhosa, mas esses caras que estão dentro do São Paulo hoje, desde a diretoria até o último jogador, eles apequenaram o São Paulo. Eles apequenaram o São Paulo, acabaram com o São Paulo. Vou mostrar um negócio pra vocês. Tá vendo isso aqui? Esse desenho aqui? Isso aqui foi a minha esposa. Minha esposa é professora. Uma aluna dela, cerca de 10, 12 anos, deu isso aqui de presente pra ela. Isso aqui é sentimento, caralho. Isso aqui é sentimento. E os jogadores do São Paulo não têm vergonha na cara. Isso aqui é sentimento. E eles brincam com sentimento alheio. Eles não têm vergonha na cara de perder uma partida. É simples, é um pedaço de papel, mas a gente guarda com muito carinho, sabe? A gente guarda com muito carinho. Mas esses jogadores do São Paulo não tem vergonha na cara, rapaziada. Eles gostam de fazer a gente passar vergonha mesmo. Esse presidente do São Paulo, ele gosta de fazer a gente passar vergonha mesmo. Ele deu uma entrevista nos últimos dias dizendo que o São Paulo tinha um time competitivo. É um brincalhão, rapaziada. É um brincalhão. Eu tô falando essas coisas aqui, mais leve, porque eu quero falar. O que eu quero falar aqui, eu não posso dizer. Eu não posso dizer, rapaziada. A destruição do São Paulo chegou num nível tão caótico, cara, que eu não sei se o São Paulo sai disso aí nas próximas 2, 3 décadas. E, infelizmente, você, torcedor são paulino, que não viu o São Paulo ser multicampeão, ou pelo menos viu o São Paulo ganhar uma Sul-Americana, ou viu o São Paulo ganhar a Copa do Brasil recentemente, vocês não vão ver o São Paulo que eu vi, ou o São Paulo dos anos 80, dos anos 90, São Paulo de Tele Santana, que eu acompanhei o finalzinho ali. Vou ser sincero pra vocês, eu não acompanhei tudo. Era moleque. Não tinha essa percepção do futebol como eu tenho hoje. Sabe como é que eu comecei a torcer pro São Paulo, rapaziada? Assistindo um jogo entre São Paulo e Corinthians na década de 90. Eu era moleque, porra. E eu me identifiquei com o Rogério Ceni, porque o meu nome é Rogério. Meu xará. Então eu me identifiquei com o Rogério Ceni. Eu falei, eu vou torcer pra esse time. Um goleiro que pegava pênalti, um goleiro que fazia gol de falta, sabe? Esse sim é um ídolo. Esse sim é um ídolo. Hoje, a gente vê uma parcela da torcida colocando o Luciano como ídolo, colocando num pedestal onde ele nunca deveria estar. Um grupo aqui de amigos do São Paulo compartilhou uma notícia que, cara, é triste, é triste. Foi feito um jornal aí, nem lembro o jornal, fez uma pesquisa com 100 torcedores e jornalistas que acompanham o São Paulo. Mais de 60% dizem que o Luciano é ídolo no São Paulo e 30% dizem que não. 30%, 40%. Sabe, cara? Olha só que lamentável chegou o São Paulo. É inacreditável, é inacreditável. Que ainda tem gente que acha que o Luciano é ídolo. O Luciano que perdeu uma carrada de gol contra a LDU na altitude. Perdeu mais uma carrada de gol no Morumbi, aqui em São Paulo. E ainda tem gente que acha que o Luciano é ídolo. Não dá, rapaziada, não dá. O time do São Paulo hoje é um arremedo. É um time que, com toda sinceridade, deveria jogar a Série B. Esses caras mereciam jogar uma Série B. Não no São Paulo. Não no São Paulo. Porque o nível desses caras são de Série B, Série C.
Esse ano nós já fomos humilhados pelo Vasco. E o próximo jogo é contra o Vasco. Domingo, tá? A minha motivação, a minha vontade de assistir esse jogo é zero, rapaziada. É zero, mas eu vou assistir. A minha motivação é zero de assistir o restante da temporada do São Paulo. Mas eu vou assistir, porque eu sou desse, eu sou idiota. Tô perdendo saúde. Nós não ganhamos nenhuma do Sport, que é o lanterna da competição. Empatamos as duas. Nós fomos humilhados. Humilhados pelo Mirassol, tanto na ida quanto na volta. Nós só ganhamos do Bahia porque eu vi muita gente dizendo e eu concordo. O Rogério Ceni parece que o Rogério Ceni teve piedade do time do São Paulo. Cara, eu não sei nem mais o que dizer. Com toda sinceridade, eu nem sei mais o que dizer. Acabou, rapaziada. Tudo bem. Uma tiração de sarro. Uma zoeira com um amigo rival. Tudo bem. Ah, tricampeão mundial. Tri de Libertadores. 6 vezes campeão. Aliás, São Paulo já não é mais o maior campeão do brasileiro. O São Paulo já não vai ser mais o maior campeão de Libertadores. Talvez essa hegemonia de tri mundial possa demorar por algum tempo, porque o futebol mundial ele evoluiu demais. E o futebol brasileiro ainda não tem condições de bater com times trilhardários bem pra sei lá, o time que tem muita grana lá da Europa, que consegue contratar os melhores do mundo. Mas uma hora isso acaba, rapaziada. Uma hora isso acaba. Temos que botar o pé no chão, zerar tudo, começar tudo do zero. É muito triste, rapaziada, ver o fundo do poço que o São Paulo está. É muito triste ver esse tipo de gente comandando o São Paulo Futebol Clube. Muito triste. Se o Tele Santana fosse vivo, estaria aí com desgosto. Marcelo Portugal Gouveia, melhor presidente, pelo menos da minha época. Era modelo, gestão modelo. Sabe? Não tinha essa pataquada toda que tem hoje. É isso aí. Palmeiras mostrou ontem, tanto para esses bunda moles que jogam no São Paulo, quanto para essa diretoria ridícula que nós temos. Gestão, futebol, como que se decide partida. Não que o São Paulo joga hoje. O São Paulo não joga futebol. O São Paulo pratica um futebol que dá nojo de assistir. Dá nojo. Sinceridade, dá nojo de ver esses caras jogando. Dá nojo de ver esses caras treinando. O Luciano, que é ídolo para muitos aí, nem pular uma barreira ele pula. Uma má vontade. Não tá ligando pro torcedor do São Paulo. E outra coisa, rapaziada, eu sou contra esse negócio de ameaçar jogador. Ele tá lá, a gente cobra, mas o maior culpado é essa diretoria que contrata esses caras. Olha o tanto de jogador ridículo que nós temos no elenco. Olha o tanto de jogador bosta que nós temos no elenco. E olha os garotos da base que foram doados de graça, praticamente de graça. A torcida do... Eu já falei isso em vídeo, vou falar de novo. A torcida do Porto tira sarro da gente, porque foi muito barato. Eles mesmos falam, foi muito barato. E é um dos principais jogadores do Porto hoje. Mas não servia para jogar no São Paulo. O Lucas Ferreira, Matheus Alves, William Gomes, Ângelo, tantos outros que essa diretoria nefasta entregou de graça. Aumenta a dívida o tempo todo. E nem adianta dizer que o São Paulo vai fechar com o superávit. Não vai, rapaziada. Isso aí é conversa pra boi dormir. O presidente do São Paulo, o Júlio Casares, ele é mentiroso. Isso é mentira, rapaziada. Isso é mentira. Tudo aponta pra uma direção que não condiz com o que ele diz aí. Lamentável, velho. Lamentável. Triste. Triste. Então é isso aí, rapaziada. Um rival mostrou pra gente como que se faz.
tanto jogando dentro de campo quanto fora de campo. Uma presidente que, se brincar, tem mais culhão do que muitos presidentes, principalmente o presidente do São Paulo, que é um presidente omisso, ninguém leva a sério, sabe? Vai dar entrevista, fica imitando o Silvio Santos, fica falando difícil para ver se engana o torcedor médio, né? Não dá, rapaziada, não dá. Se não houver uma mudança urgente para ver se o São Paulo sai dessa draga, pelo menos nos próximos 5, 10 anos, esquece. É de meio de tabela para a Série B. Eu tô sendo muito realista com vocês, tô sendo muito realista. Se vocês não concordarem comigo, tudo bem, não tem problema nenhum. Eu não vou nem editar esse vídeo. Eu vou, do jeito que tá aqui, eu vou mandar. Porque eu tô de saco cheio, rapaziada. Ó, minha vontade pro ano que vem era mudar tudo isso aqui, fazer um cenário legal aqui, gastar dinheiro, porque eu não tenho dinheiro, rapaziada. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho inscrito aqui pra poder dar uma força. Tudo bem, não tem problema. Eu faço isso porque eu gosto do São Paulo, eu amo São Paulo. Eu ia fazer aqui um cenário melhor e tal. Vontade zero de fazer isso, rapaziada. Tava com vontade de comprar uma câmera, que eu uso a câmera do celular. Só que não dá, rapaziada. A torcida do São Paulo tá desmotivada. A torcida não quer mais acompanhar. Pelo menos nesse final de ano, o torcedor não quer mais. As visualizações dos canais parceiros, da mídia alternativa, caiu drasticamente, até de gente grande, como Barolo, Jova e todos os outros. Porque esse time tá conseguindo acabar com o sentimento, velho. Tem muita gente que tá se preservando. Tem muito torcedor que eu converso que tá se preservando. Porque não dá conta mais. Então é isso aí, rapaziada. Se inscreva no canal do Planalto Tricolor. Deixa o like. Compartilhe para outro torcedor. É importante. É importante. Parece que a gente tá dando murro em ponta de faca aqui, mas não. A gente vai continuar. A gente tá desmotivado agora, mas vamos nos motivar. Nós vamos continuar, rapaziada, nós vamos continuar. Então se inscreva no canal, deixa o like, compartilhe para outro torcedor, beleza? Que é importante a gente fazer essa união, nos ajudar, pô, para ver se São Paulo sai disso aí. Cara, porque, sinceridade, é desanimador, mas a gente vai continuar, beleza? E nem julgo você que não queira mais acompanhar o São Paulo, nem julgo mais, porque tá difícil, não tá fácil, beleza? Então é isso aí. Um forte abraço a todos vocês. Fiquem com Deus, né? E muita paz. Eu tô tentando ficar tranquilo, tô tentando ficar em paz, rapaziada. Mas não é fácil. Não é fácil. Um rival tem que mostrar na nossa cara como que se faz. E eles têm razão, tem que tirar sarro mesmo. E é isso aí. Só para encerrar mesmo agora. O Palmeiras pode ser campeão da Libertadores e do Brasileirão. Tá passando um carro de som aqui, rapaziada, não ligue. O Palmeiras pode ser campeão da Libertadores e do Brasileirão. E o Corinthians pode ser campeão da Copa do Brasil. Show pra nós? Parabéns, diretoria. Parabéns a todos vocês envolvidos nisso que se tornou São Paulo. Parabéns. Beleza? Um forte abraço. Até as próximas.